Você já ouviu falar que entre os grupos mais radicais do Estado Islâmico, a pena por roubo é a amputação das mãos? Quem já ouviu falar? Levante sua mão. Muita gente já ouviu falar nisso, né? Amputação é ficar sem mão, literalmente. Segundo o canal de notícias G1, de junho de 2007, o saudista Fayez bin Bashir foi um dos criminosos a perder a mão direita por roubar uma casa. Todas as punições são aplicadas em praça pública para todo mundo ver, como exemplo. E centenas de pessoas assistem a um saiaf, um carrasco, decepar a mão do condenado com um golpe certeiro de sábio. Todo mundo assiste. Você já pensou se uma lei dessas, escute essa pergunta, fosse criada para corruptos em qualquer um dos 3 poderes da nossa nação? Alguém disse aí, ui, ui, ui. Já pensou se essa lei fosse aplicada aqui no Brasil? Quanta gente perdendo a mão a gente teria que assistir em praça pública? Eu acho que iria ter muito político, por exemplo, tendo que pensar em outra estratégia para fazer campanha em época de eleição, em vez de apertar a mão do povo. Apertar como? Sem mão? Ou a maioria deles iria ter que usar a mão biônica para isso. Você não acha, não? Tantos políticos, né? O radicalismo jurídico do Oriente sempre foi muito criticado aqui no Ocidente. Muito. É verdade isso. A gente do lado de cá do globo geralmente gosta de acreditar que o problema não está na mão do sujeito. A gente gosta de acreditar nisso. Está em algum lugar cavernoso do coração, onde o pecado fica intocado, bem escondidinho. E é lá que o Espírito Santo quer entrar, quer caçar e apontar esse mal para a gente. E a partir daí incitar na gente um processo de mortificação do pecado. Esse é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite, para mim. Mortificação do pecado. Repita comigo, mortificação do pecado. Fui eu só que vi aparecer mortificação lá, ou alguém viu também, ou foi uma miragem? Né? Eu acho que Arthur está com alguma coisa contra mim nessa noite. Né? É brincadeira. Mas é mortificação do pecado, não mortificação, tá? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, tá? E a gente vai dar continuidade à nossa série de pregações no Sermão do Monte. Capítulo 5, dos versos 27 ao 30. 5 do 27 ao 30. Quem achou, diz amém? Diz assim a palavra de Deus. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já fez o quê, gente? Já cometeu adultério. Precisa pegar, precisa amassar, precisa alisar, precisa beijar, precisa nada. É só olhar e desejar. Já cometeu adultério com ela no seu coração. São palavras de Jesus, tá? Se o seu olho direito fizer pecar, arranque o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Como alguns de vocês devem lembrar, o alvo de Jesus no Sermão do Monte é desconstruir na mente do povo dele exageros legalistas que os fariseus tentavam impor. Jesus queria explicar em definitivo o verdadeiro significado da lei de Deus, que até então muita gente não tinha entendido. A gente pode começar a analisar esse trecho do Sermão de Jesus pelo aspecto da interpretação pura. Este é o nosso primeiro ponto. Entenda o significado da expressão usada por Jesus. Aqui no verso 29, o que se deve entender quando Jesus diz assim, olha só, escute aí, se o teu olho direito fizer pecar, arranca-o e lança-o fora.
É claro que Jesus está usando a hipérbole. Levante sua mão se você já ouviu falar nessa figura de linguagem na escola. Hipérbole, a gente aprende isso aí na escola, talvez você já tenha esquecido, ou seja, uma figura de linguagem que utiliza o exagero para dar ênfase a um argumento. É no mínimo improvável que alguém pense que Jesus está incitando a automutilação quando ele diz arranque fora o seu olho. Imagina, perceba que ele diz o seu olho direito, não é o que ele diz? Não é o que está dito aí, é interessante, olha só que intrigante, o seu olho direito. Por que ele não falou esquerdo? Por que ele não falou os dois? Se Jesus quisesse inferir literalmente que o olho humano é a fonte do mal, ele teria dito assim. Agora faz sentido, ó. Arranque os dois olhos, concorda? Olha aí. Quem está entendendo, diz eu estou. Amém. O teólogo britânico Martin Lloyd Jones, um dos meus favoritos, falando sobre essa afirmação de Jesus, ele acredita que o mestre tinha também, possivelmente, a intenção de ridicularizar o conceito infantil que os líderes religiosos da época tinham sobre santidade, considerando a santidade como uma questão de aspectos físicos, meramente físicos. Já que os fariseus atribuíam o pecado ao fato das pessoas serem dotadas de olhos, e por poderem enxergar, elas iriam inevitavelmente pecar. Assim, não iria adiantar nada alguém dizer, você precisa varrer a sujeira do seu coração. Então, quando Jesus diz aqui, e eu vou parafrasear, se o teu olho direito é o problema, arranca só ele e deixa o outro, estou parafraseando. Por alguns instantes, isso deve ter ao mesmo tempo confundido e também ter sido percebido como sarcasmo pelos fariseus. Mas Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele se referiu ao olho direito e à mão direita. Naquele tempo, as pessoas achavam ignorantemente que o olho direito, olha só, e a mão direita eram mais importantes do que o olho esquerdo e a mão esquerda. Como assim você pode pensar ou se perguntar? Eles achavam isso de forma ignorante. Na realidade, existem alguns lugares no mundo que até hoje mantêm esse pensamento. Você sabia disso? Sabia disso? Não. Na África, por exemplo. Falando nisso, eu me lembro que alguns anos atrás eu tentei cumprimentar um amigo meu africano com a minha mão esquerda. E ele não quis, ele escondeu a mão. Ele me deixou no vácuo. Eu fiquei olhando assim para ele, achando aquilo estranho, né? E ele me disse assim, não posso apertar a sua mão, ela é amaldiçoada, foi o que ele me disse. Você deve me estender a sua mão direita, foi o que ele falou. Daí eu perguntei para ele, assim, eu intrigado, né? Pergunto para ele, por que você disse que a minha mão esquerda é amaldiçoada? Eu não estou entendendo. Então ele responde assim, porque na África a gente usa a mão esquerda, Nilmar, para atos impuros, para se limpar quando a gente vai ao banheiro, por exemplo. Aí eu disse, entendi. Enquanto eu apertava a mão dele com a minha mão direita, eu pensava comigo, o que ele não sabe é que aqui no Brasil a gente geralmente se limpa com a mão direita. Então, né? Mas tem coisas que a gente deve pensar só para nós mesmos, né? Não, deixa quieto, não fala nada não. Só aperta e sorri. Então, pronto. O fato é que Jesus se aproveitou dessa crença em Israel, de que os membros direitos eram mais importantes, e aí ele diz em outras palavras, o pecado requer medidas drásticas, minha gente. É exatamente isso que Jesus quis dizer. Então, por mais valiosa que uma pessoa seja para você, se isso serve de pedra de tropeço, uma coisa é valiosa para você, qualquer coisa é valiosa para você, circunstância, pessoa, seja lá o que for, se serve de pedra de tropeço, o que é que você faz? Você tem que deletar de vez. Diga para a pessoa ao seu lado, se te faz pecar, deleta o negócio de vez. Você tem algum aplicativo no seu celular só de enfeite? Você tem? Quem tem? Quem tem? Levanta a mão. Você não usa quase nunca e admite, levanta a mão. Eu tenho, eu estou levantando que eu tenho. Eu me lembrei agora, não tá, nem escrevi isso. Mas, plim, acendeu uma luz na minha cabeça. Eita, eu tenho aplicativos no meu celular que eu quase não uso, fica lá só ocupando espaço. E o que ocupa espaço, pela lógica, atrapalha, sim ou não?
Atrapalha porque ocupa o lugar de outra coisa que poderia ser mais importante. Não é isso? Então, essa explicação por trás do simbolismo que Jesus usa na afirmação dele, ele quer enfatizar a importância das pessoas entenderem, de buscarem santidade e de abrirem os olhos para o perigo das consequências do pecado. Embora o contexto imediato a que Jesus está se referindo aqui seja o adultério, como é citado, o contexto mais abrangente, mais amplo, é qualquer tipo de mal. Coloque qualquer mal aí, não é só adultério não. O mal que você quiser cabe aqui, tá? E a pergunta é, como então que a gente pode cuidar desse problema do pecado? Como é que a gente pode fazer isso? Eu quero lembrar você mais uma vez que não se trata de mera questão de prática de certos atos. Não é isso. Não é nada disso. O que está em questão aqui é a poluição oculta nos nossos corações, como diria o Darth Vader, esse lado negro da força. Quem assistiu Star Wars? Levanta sua mão, pronto. Os outros, eu acho que entenderam de alguma forma. Então, esse lado negro da força que existe dentro de nós, em cada um de nós, todos esses poderes malignos que vieram de malas prontas para morar na natureza da raça humana, como resultado do pecado de Adão. Essa é a verdadeira raiz do problema. E tratar desse problema de uma forma meramente negativa está longe de ser a solução. Talvez você está tentando, mas de uma forma negativa e não conseguiu solucionar, porque está longe de ser a resposta. Quer uma prova irrefutável de que você é um cristão de verdade? Aqui vai. Um cristão de verdade se preocupa diariamente com o estado do próprio coração. Todo dia se preocupa. Um cristão de verdade quer achar um jeito eficiente de lidar com o pecado. Não desiste, não. Pode até não estar conseguindo, mas ele não desiste. Ele continua procurando até achar. Um cristão de verdade não se conforma com paliativos contra o pecado. Ele quer uma coisa que funcione finalmente. Só quem quer uma coisa que funcione contra o pecado diz: eu quero. Amém. Então, graças a Deus, Jesus ensina a gente como conseguir isso. Antes de qualquer coisa, esse é o nosso segundo ponto, vai aparecer aqui na tela. Identifique a natureza e as consequências do pecado. Pode repetir comigo? Identifique a natureza e as consequências do pecado. Meu irmão, pode ter certeza, uma ideia errada sobre a natureza do pecado é a causa principal da falta de santidade e da maioria dos ensinos errados sobre santificação. Todas as estratégias que têm acontecido por séculos acompanhando os movimentos religiosos perfeccionistas, na verdade nasceram por causa das interpretações falsas sobre o pecado. Parece que muita gente não conseguiu entender ainda que o pecado não é somente uma força que atrai o homem para a culpa. Não é só isso. O pecado é também um agente poluente que está no recipiente do coração do homem. Isso quer dizer que mesmo que uma pessoa não esteja praticando nenhum pecado no momento, pode ser, ainda assim, ele é um poluído, ele é um ser pecador. Daí o porquê de a gente precisar clarear as nossas ideias em relação à diferença entre o pecado e atos pecaminosos. Pecado é uma coisa, atos pecaminosos é outra coisa. A gente precisa perceber que existe algo além dos atos do pecado e que os atos do pecado são produzidos por esse algo. Talvez a melhor maneira que a gente possa usar para definir essa questão é viajando no tempo, em pensamento. Essa é uma viagem que eu sugiro que você faça frequentemente para o exato momento em que Jesus estava pendurado na cruz. Qual foi o significado de todo aquele acontecimento? Qual foi a última vez que você fez essa viagem? É uma viagem que deveria ser frequente para cada um de nós. Qual o significado de tudo aquilo ali? Por qual motivo Jesus teve que ser cravado naquela cruz, meu irmão? Só uma resposta é possível para essa pergunta. Você sabe, eu espero que você saiba, em nome de Jesus. O pecado é a causa de tudo. O nosso pecado cravou Jesus numa cruz. Ele, que é a luz do mundo, estava prestes a mergulhar a cabeça na escuridão da morte. Como é que pode? De repente o sol escondeu o rosto para Jesus. O sol! Tudo se apagou, o próprio sol escondeu o rosto de Jesus.
Ele, a luz do mundo, estava prestes a mergulhar de cabeça na escuridão da morte. De repente o sol escondeu o rosto. Naquela hora o próprio Deus fechou as persianas dos céus para Jesus e ofuscou a luz do mundo. Como que se ofusca a luz do mundo? Dá para imaginar. O nosso pecado conseguiu. Então Jesus, no momento que ele percebeu isso, ele grita em agonia: Deus meu, por que me abandonaste? E eu pergunto, você acha que Jesus não sabia a razão porque ele estava sendo abandonado? Lendo esse texto, você já parou para pensar nisso? Como é que Jesus faz uma pergunta dessa? Será que ele não sabia? Me responda você, Jesus não sabia a razão? Ele sabia de tudo, sobre absolutamente tudo. Então, se ele sabe a razão, por que ele faz a pergunta? Ali na cruz, Jesus abriu os braços para receber o meu e o seu pecado. Muitas pessoas falam assim, mas Jesus estava ali com os braços abertos para você. Sim, também, mas os braços abertos não foi primeiro para lhe receber, foi para receber o seu pecado. E o meu também. Naquela hora, aquele que é bendito eternamente, sempre e sempre, se tornou um maldito. Na cruz o céu se fecha e o meu Salvador sentiu o vazio que ele nunca tinha conhecido. Aquele que sempre caminhou em perfeita comunhão com o Pai, foi totalmente coberto nas trevas do abandono. Já pensou, meu irmão? Jesus, carregando os pecados do mundo, experimentou o inferno do próprio coração, a separação de Deus. O nosso pecado, carregado de culpa e trevas, assassinou o príncipe da vida, diz a palavra. O autor da criação, ele foi desamparado para que nós fôssemos abraçados. O brado: Deus meu, por que me abandonaste? Não foi um grito de dúvida, não. Nenhuma. Não é de quem não sabia a resposta. O grito era de agonia. Era de agonia do céu. E do céu, quando ele pergunta a Deus: Pai, ele não está falando com ninguém, está falando com o pai dele. Pai, por que me abandonar? Por quê? Nenhuma resposta. Do céu só se ouviu silêncio absoluto. Mas na terra, aquele grito ecoa como um trovão que rasga o véu que nos separava de Deus. E agora, eu e você podemos cantar, como diz a Bíblia, com ousadia: o véu que separava já não separa mais, meu irmão. A luz que outrora era apagada, agora brilha e a cada dia brilha mais. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu Redentor amado, obrigado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O véu que separava não separa mais, meu irmão. Meu amado, sangue que pingou na cruz como gotas de amor eterno, selou a nova aliança entre Deus e os homens. A cruz de Jesus gerou reconciliação e a morte começou a cheirar a vitória. Hoje o sangue do Cordeiro clama pela sua vida, meu amado. Você que veio aqui e nunca confessou Jesus como o seu Salvador, o sangue do Cordeiro clama pela sua vida, trazendo reconciliação, restauração, esperança e o poder do Espírito para te levar ao destino eterno. A Deus, te levar a Deus. Quando a gente olha para o pecado sobre o prisma do que o pecado fez com Jesus, é impossível pensar no pecado somente em termos de conceitos morais, como se conversa por aí. Quando a gente pensa sobre o que o pecado fez com Jesus, é impossível tentar catalogar pecados em bandejas de self-service, como o mundo faz. Cada um com a tarja diferente. Como quem pensa assim: eu estou vendo aqui na tarja que esse pecado está classificado como pecado light. Então eu acho que eu vou continuar comendo dele. Não é possível que ele vai me fazer tão mal assim. Afinal de contas, a tarja diz é um pecadinho light, não vai fazer muito mal.
Já esse outro pecado está classificado como média caloria. Eu vou só experimentar esse negócio de vez em quando. Não dá para matar, não. É só um pecadinho, média caloria. Agora esse pecado aqui é alta caloria. Esse pecado aqui, Deus me livre, deixa isso para os pecadores retratáveis. Não é assim que o mundo faz, gente. Meu irmão, muita calma nessa hora. Pode ficar certo que qualquer tipo de classificação que atribui juízo de valor diferente a um pecado em relação a outro, é um erro. O que a má teologia chama de pecado venial, talvez você já ouviu, pecado venial e pecado mortal, pecadinho e pecadão. Classificações perigosíssimas, porque pecado é pecado. E vai ser sempre, exclusivamente, invariavelmente, pecado. Diga para a pessoa ao seu lado, pecado é pecado. Se tem uma coisa que nunca vai acontecer com o pecado, é que ele vai evoluir. Não existe pecado Pokémon que evolui. Não existe. Vai ser sempre pecado. Ele não vai mudar de natureza. Não importa o quanto alguém tente inventar um nome diferente para ele. É isso que Jesus deixa muito claro. Não é, por exemplo, somente o ato de adultério que é pecaminoso, e nem somente o ato que gera consequências. É também o pensamento, é o desejo. É isso que Jesus está dizendo. Certa vez um homem orando com o pastor dele junto ao altar da igreja, o homem faz a mesma oração que o pastor já tinha ouvido dele trocentas vezes. Senhor, tira essas teias de aranha de mim, tira essas teias de aranha de mim, tira essas teias de aranha de mim, tira essas teias de aranha de mim. O pastor interrompe a fala do homem e continua a oração dizendo assim, mata a aranha, Senhor. O que adianta tirar a teia? Não se engane, meu irmão, enquanto a gente não reprogramar a nossa mente de todo esse interesse por classificações morais, enquanto a gente estiver concebendo o pecado somente em termos morais, a gente vai continuar enganosamente autossatisfeito e aliviado de não ter caído em determinadas tentações. E é isso que quer dizer, isso quer dizer que a gente vai continuar limpando as teias de aranha, mas a aranha vai continuar escondida em algum lugar, e ela gera muitos filhotes, esse é o perigo. Ela não vai ficar só ali tentando nos picar, ela também gera filhotes. Por isso, um dos caminhos mais diretos rumo à santidade sempre vai ser a gente pensar sobre o que Jesus fez pela gente na cruz. E nenhum outro quadro, a natureza do pecado, é retratada com cores tão nítidas e espantosas do que na morte do Filho de Deus. Meu irmão, faça tudo o que tiver ao seu alcance para mortificar o pecado dentro de você, antes que o pecado mate a sua alma. E esse é o nosso terceiro e último ponto. Para que a gente consiga mortificar o pecado dentro do nosso coração, Deus manda que a gente literalmente odeie o pecado. Uma pergunta. Você odeia o pecado? Quem ama o Senhor, odeia o pecado. Veja em Salmos 97:10 como o salmista coloca essa questão. Ele faz uma convocação, ele diz assim, Salmo 97:10, ele diz, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Detestai o mal. Agora eu não posso deixar de perguntar qual, mais uma vez, a sua relação com o pecado. É de ódio? É de amor secreto? É de flerte? Você odeia o pecado, meu irmão? Pergunte para a pessoa ao seu lado e deixe a resposta com ela só na mente dela. Pergunte, você odeia o pecado? Deixa ela responder na mente só. A gente precisa urgentemente se treinar para odiar o pecado. Dizendo em outras palavras, a gente deve estudar como o pecado opera. É triste constatar o quanto que a igreja de Deus nos nossos dias tem sido negligente nesse sentido. Aliás, olha só que coisa estranha, pouco se ouve sobre o pecado nos púlpitos. É ou não é, gente? Os pastores têm medo dos números. Afinal de contas, espanta mais gente do que atrai. Mas o que a gente deve fazer? Pregar a verdade, evitá-la, diluí-la,
Os pastores só têm a concessão de subir no púlpito e falar sobre alguma coisa, se isso que eles vão falar está aqui. Porque para escutar outras coisas, as pessoas têm o teatro, têm palestrantes motivacionais e etc. Mas pecado é um assunto raro nos nossos dias. É triste constatar que a Igreja de Deus nos nossos dias tem sido negligente nesse sentido. Tanto que a nossa diferença de trato com o pecado em relação aos cristãos do passado, chamados de puritanos, é abismal, gente. Levante a mão se você gosta de fazer faxina na sua casa. Quem gosta de fazer faxina? Muita gente, olha só. Muita gente. Uma curiosidade, você gosta de fazer pelo exercício ou pelo resultado? Chega desconforto aqui, Débora. Resultado. Exercício que nada. Tem uns que já compraram até um robozinho, né? Robozinho, será Deus? Eu sei de uns irmãos que tem aqui robozinho. Não é pecado não ter não, viu? Robozinho não. Garante o resultado, né? Pois é. Os puritanos do século XVII, eles tinham o bom hábito de fazer uma faxina diária na própria alma. Fazer na casa é bom. Ficar bonita, ficar cheirosa, ficar limpa. Mas e na alma é mais importante? Sim. Uma autoanálise diária eles faziam do próprio coração, varrendo para fora a sujeira do pecado, que era soprada para dentro todo dia, feito a poeira de uma casa de frente para a avenida movimentada. Essa sua casa de frente para a avenida é poeira todo santo dia entrando. Não limpe não, você vê. Em contrapartida, é intrigante que para muitos da geração pós-moderna, a palavra pecado soa como uma coisa de outros tempos. Ah, essa palavra é muito antiga, muito retrógrada. É uma coisa de outro tempo, pastor. Mas é real, gente, é atual. Você já percebeu que hoje em dia muita gente evita usar a palavra pecado? Muita gente evita, muita gente prefere dizer que tem um problema, ou joga palavras modernas no ar, falando de ansiedade, depressão ou culpa, misturando as coisas numa tentativa de causar um tipo de efeito masking, que nem sempre tem raiz na psicologia, e nem raiz psicológica, nem biológica, é pecado mesmo. Mas no fundo, não tem como não acabar voltando ao velho termo bíblico, pecado, pecadores. É o que somos, pois é o que a Bíblia diz, todos pecaram. A gente vê o pecado estampado nas manchetes dos jornais, assassinato, estupro, sequestro, crimes brutais, atos cruéis. E daí, como um pistoleiro ágil, rápido do gatilho, a gente aponta rapidinho. 1, 2, 3, 5, 10 pecados nos outros, não é assim? A gente é tão rápido no gatilho de apontar os pecados de todo mundo. De todo mundo. Ela só pensa nela mesma, a gente murmura. Ou então, fulano é mais grosso do que papel de enrolar prego. Ou fulano mente mais do que o próprio Satanás. Ou então, fulano é traíra demais, um verdadeiro Judas. Mas quando a gente olha para dentro do nosso próprio coração, quão difícil é enxergar o nosso próprio pecado, meu irmão. É ou não é? É difícil. A gente não vê fácil, não. Nem sob tortura. Primeiro que, diferentemente dos nossos irmãos puritanos do passado, a gente tende a adiar a faxina diária do coração, tão necessária. E quando a gente finalmente começa a faxina, e ela se revela em lampejos de arrependimento. Aquele momento em que a gente pensa com o coração apertado, a gente diz, eu deveria voltar e pedir desculpas, mas a gente não volta. A hora passa e a gente não volta. A gente não pede desculpas. Ou talvez surja quando a gente ouve os sons de alguém cheio de esperança e percebe que em algum lugar do caminho a gente desistiu de ser quem a gente poderia ter sido, e então a gente desvia o olhar, tentando esquecer, a gente solta a vassoura e a gente abandona a faxina. Mas a verdade é que não existe um muro separando pecadores de não pecadores. Não existe esse muro. Lá no fundo, a gente sabe que as nossas vidas escondem cantos empoeirados, cantos sujos. Devemos amar, diz o personagem de um romance policial, mas todos nós falhamos. Pecadores é a palavra que ecoa.
E a gente sabe que é verdade, todos nós somos pecadores. Se todos nós somos pecadores, então os nossos irmãos puritanos também eram. Mas a prática deles do olhar mais para si mesmos do que para os outros e o hábito da faxina diária é uma coisa que a nossa geração precisa resgatar. Na realidade, os puritanos costumavam analisar e desmascarar o próprio pecado com tanto rigor santo, gente, que muitos zombavam deles por causa disso e eles eram achincalhados à torta e à direita. Eles eram apelidados de especialistas do pecado. Diga aí. Agora eu me pergunto, siga o meu raciocínio. E nós, cristãos modernos, qual será o nosso apelido para os de fora? Quando os não cristãos olham para a igreja, os ateus, os gnósticos, seitas, quando eles olham para o povo de Deus, para a igreja brasileira, será que eles chamam a gente de especialistas do pecado? Será? Eu vou ser muito sincero com você, eu teria muito orgulho de ser apelidado de especialista do pecado. Quem me dera, meu irmão, que o mundo inteiro dê gargalhada se quiser, mas é desse jeito que alguém pode se santificar. Então examine o que a Bíblia diz sobre o pecado, considere as consequências do pecado, se torne especialista na natureza do pecado, e quanto mais você fizer isso, mais você vai odiar o pecado e descobrir tudo o que você pode fazer para destruir a influência dele na sua vida. Quando Jesus diz no final do verso 29, ele fala assim, ó, é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. A palavra grega usada aqui para melhor é sunfero. Ela também é traduzida como lucrativo, olha que interessante, lucrativo ou vantajoso. É como se Jesus estivesse tentando dizer para a gente, em outras palavras, o seguinte: eu sei que o pecado parece oferecer alguma vantagem imediata para a carne, mas se você considerar a relação do custo-benefício a longo prazo do pecado para a alma, o custo é muito alto, não vale a pena não. É muito mais vantajoso para você se livrar do pecado. No capítulo 10, verso 28 de Mateus, Jesus dá sequência a esse raciocínio. Escute o que ele diz assim, ó, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Repare qual é o conselho de Jesus. O maior especialista do pecado que já existiu. Veja que alerta ele deixa para a igreja dele nesta noite. Ele diz assim, ó. Ele está dizendo para você, escute com atenção, se eu fosse você, eu não teria medo de nada, a não ser do pecado. É o que ele está dizendo para você nesta noite. John Wesley, um dos maiores evangelistas do século XVIII, ele disse, dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Por que a igreja de Deus hoje não abala o mundo? Porque teme muito mais coisas do que o pecado, e flerta com o pecado, e tem fastio de Deus. Eu quero sugerir para você um livro que é considerado pelos teólogos o melhor livro que existe sobre pecado depois da Bíblia. Eu concordo também. Já li mais de uma vez. Inclusive, esse é o título da nossa mensagem. Foi inspirada neste livro, se chama A Mortificação do Pecado, que é de John Owen. Não precisa memorizar o autor, mas memorize o nome, anote aí, A Mortificação do Pecado, e leia, meu irmão. Que livro, que livro. Agora veja o ponto de vista do apóstolo Paulo sobre a mortificação do pecado em Romanos 8:13. Ele diz assim, ó, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer, ou mortificardes, em outras traduções, os atos do corpo viverão. Mas o que significa na prática fazer morrer os atos do corpo? O que é isso, pastor, fazer morrer os atos do corpo? Bom, para isso tem algumas coisas a se fazer. Você sabe que se você espera a morte de uma chama, uma coisa que você precisa fazer é parar de alimentar essa chama, é ou não é? É parar de alimentar o fogo, meu irmão.
Em cada um de nós arde uma chama de pecado em tamanhos variados. E o que acontece se a gente aproximar dela algum combustível? O que acontece? Um verdadeiro incêndio, muito provavelmente. Cuidado, meu irmão, porque se o pecado não custar a sua vida, no mínimo ele vai adoecer a sua alma, ferir o seu coração, ferir o coração de Deus, ele vai adiar a realização dos seus sonhos. Você quer que o mal fique longe da sua vida? Quem quer dizer amém? Então fica longe do mal. Assim, se você reconhece que algumas notícias ou postagens das mídias sociais são sugestivas, são insinuantes, e você desconfia que são prejudiciais, por que você vai continuar lendo? Eu quero ver o que é que vai dar essa história, como é que vai terminar isso aqui. Pare imediatamente, arranque o olho direito. É isso que Jesus está falando. Ou melhor, arranque o mal pela raiz. Arranque você, é a ordem de Jesus no final do verso 29, é você que faz isso. A responsabilidade não é de Deus, não é do seu pastor, não é do líder do PG, não é dos seus pais, não é de nenhuma outra pessoa, não é do seu psicólogo, é totalmente sua essa tarefa, é de mais ninguém. Lembre-se da advertência de Deus a Caim, em Gênesis 4 e 7, você vai lembrar agora. Deus diz assim, Caim, saiba, o pecado jaz à porta, o pecado está onde? A porta, ele jaz, ele fica ali, ele insiste, ele está à sua porta, ameaça você, ele deseja conquistar você, mas cabe a quem dominar? Você, Deus diz, é você que vai dominar, cabe a você. Meu irmão, pare de fazer o que você estiver fazendo assim que você perceber que isso pode levar você a pecar. É chamada aparência do mal. E a aparência do mal não é um pecado em si, mas já deve ser evitado. Não é isso que a Bíblia diz? Evita a aparência do mal. Essa regra vale para qualquer coisa. Por exemplo, assistindo a um filme, a uma minissérie da Netflix, e para participação no que a Bíblia chama de conversas que envolvem palavras vãs, ou chocarrices, ou zombarias, se você preferir. Histórias, fofocas, piadas que a gente acha espirituoso, engraçado, mas que a gente sabe que são insinuantes, são ofensivas, são poluentes. Eu tenho que admitir que às vezes é difícil a gente resistir à tentação de participar de conversas poluentes e provocantes, especialmente em ambientes de trabalho, não é isso? A nossa carne acha o sabor inicial dessas coisas uma delícia, sabe? Mas no fim, essas tiradas sempre deixam um gosto rançoso na boca. 1 Coríntios 15, 33 diz assim, ó, não vos enganeis. As más conversações, quem completa, quem lembra? Corrompem os bons costumes. Por isso, rejeite esse tipo de conversa, meu irmão. Diga de uma forma respeitosa e elegante que você não quer participar desses assuntos. Explique suas razões. Explique que você quer agir como um cristão que pretende tentar ficar longe da aparência comburente do mal e principalmente do pecado. Aprenda a dizer não. Aprenda com a Jennifer, que viralizou esses dias na internet. Quem viu? Quem viu? Levanta a mão. Ela disse não. E depois calou-se. Às vezes você não precisa ser tão eloquente, articulado, precisa explicar muito. Você tem suas razões, você tem sua consciência, sabe que está agindo corretamente. O Espírito Santo não lhe condena no seu ato, a palavra de Deus também não. Diga não e descanse, aprenda a dizer não. E deixe as consequências rolarem. Às vezes as consequências são 1 milhão de seguidores, como aconteceu com a Jennifer, tantas entrevistas e muito dinheiro no bolso. Mas existem consequências melhores do que essas. Vou dizer, uma consequência melhor do que 1 milhão de seguidores, entrevistas que ela ganhou muito dinheiro também. A melhor consequência é a consequência imediata de ver Deus sorrir para você. De agradar o Senhor. Porque, afinal de contas, eu e você vivemos para a glória dele, não é isso, gente? Vivemos para fazer o Senhor sorrir. Se ele sorriu, nada mais importa, meu irmão. Por isso, rejeite esse tipo de conversa, meu irmão. Diga, como eu falei, de uma forma respeitosa, que não dá. Se quiser se explicar mais, se explique. Se não precisar, também não se explique. Talvez alguns até fiquem chateados com você por isso, mas pelo menos eles vão ficar chateados com você pelo motivo errado. Eu garanto pelas palavras de Jesus que é melhor que pessoas fiquem chateadas com você se o preço for o bem eterno da sua alma.
Poucos minutos atrás eu citei uma frase do grande evangelista John Wesley sobre o pecado. Agora você precisa ouvir o que a mãe dele, Susana Wesley, respondeu a ele quando ele era ainda muito jovem. E ele perguntou assim, quando criança eu acho, mãe, o que é pecado? Ele perguntou para a mãe. Olha só a resposta dela. Quando eu li isso eu pensei, claro, com uma professora desse calibre, está explicado porque John Wesley pregava com tanta veemência contra o pecado. Escute que resposta incrível e divina foi a resposta da mãe dele. Ela disse assim, filho, e eu estou escrevendo aqui, tal como ela falou, filho, tome isso como regra. Qualquer coisa que enfraquece a sua racionalidade, prejudica a sensibilidade da sua consciência, obscurece a sua percepção de Deus, ou tira o seu prazer nas coisas espirituais, enfim, qualquer coisa que aumenta a força e a autoridade do seu corpo sobre a sua mente, isso é pecado para você, por mais inocente que essa coisa possa ser em si mesma. Meu amado, o pecado é traiçoeiro, mas o sangue de Jesus é poderoso para libertar. Não há corrente que ele não possa quebrar, não há prisão que ele não possa abrir. A mortificação do pecado é uma jornada diária, mas é uma caminhada onde o Espírito Santo nos capacita a vencer. Assim diz o Senhor para você nesta noite. Eu vou caminhando para o fim da nossa mensagem. Escute o que ele diz para você nesta noite. Eu estou restaurando corações feridos nesta noite, está dizendo o Senhor. Eu estou levantando uma geração que odeia o pecado e ama a minha presença. E nesta noite eu quero declarar que existem pessoas representantes desta geração aqui nesta casa. Eu estou limpando o meu povo, pois os céus se abrirão e aqueles que buscarem santidade verão a minha glória como nunca. Quem crê diz amém. Então, meu amado, mais uma vez eu quero dizer para você, se te faz pecar, corta fora. Se te afasta de Deus, abandona. Hoje, não é amanhã, é hoje. Melhor perder qualquer coisa aqui do que perder o céu eterno.